e nós estamos orando com os Salmos, e hoje o Salmo de número 36, e eu quero convidar a todos que estão conosco a terem suas Bíblias em mãos, abertas no Salmo de número 36, para fazermos a nossa reflexão em um tema muito importante. Deus é bom em ser bom, o homem não. E esse salmo vai nos ensinar essa grande verdade. Sempre que nós olhamos para Deus e tentamos aprender com Ele como devemos viver nossas vidas, é sempre necessário olhar os contrastes que Deus apresenta entre nossa humanidade limitada e sua santidade eterna e ilimitada. E palavras como bondade, benignidade, fidelidade são só alguns sinônimos que mostram o mesmo atributo divino. Deus é assim, integralmente Deus. E o homem, veja que interessante, o homem pratica a maldade porque ele é mau por natureza. Ele não é mau porque pratica a maldade, ele pratica a maldade porque é mau, ou é o mesmo que dizer, nós pecamos porque somos pecadores, e não o inverso disso. E sempre que vamos olhar a natureza divina em contraste com a natureza humana, é indiscutível as diferenças claras entre Deus e o pecado, entre a sua bondade divina e a nossa maldade humana. E esse Salmo 36, ele vai mostrar exatamente isso. E como eu e você, como nós somos limitados pela nossa própria natureza caída, nós precisamos de proteção e de livramentos constantes. Porque uma grande verdade é, se não formos nós mesmos os algozes de alguém, com certeza nós viveremos cercados por pessoas perversas. E assim Deus, por ser essencialmente bom, Ele fornece e promete proteção inesgotável aos seus filhos. E queridos, nós precisamos orar por isso todos os dias, porque todos os dias nós estamos em sérios perigos. Tenha essa certeza no seu coração. Na prática judaica antiga, eles faziam essa oração do Salmo 36, principalmente do versículo 7 até o 10, todas as manhãs era considerada por eles a oração da manhã, e parece ser essa mesmo a intenção de Davi, o compositor dessa oração em forma de poesia e canção. A ideia é começar o dia entregando-se completamente a Deus e confiando nele. E é o mesmo que Jesus ensinou quando no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, ele disse para as pessoas clamarem a Deus, mas livrai-nos do mal. É uma oração diária, a oração por proteção e por livramentos. E aí, uma pergunta inevitável surge. Você lembrou de orar por proteção hoje, antes de sair, ou mesmo de permanecer em sua casa? Você orou por isso? Ou há quanto tempo você não ora por proteção? Deixa eu te trazer uma informação. A nossa casa oferece tão grandes riscos ou maiores do que o ambiente externo. Não sei se você sabia disso. Existem estatísticas que comprovam a gravidade, por exemplo, de acidentes domésticos. A Universidade de São Paulo tem estudos a esse respeito, e uma médica, ela faz um comentário muito interessante ao final de um estudo, dizendo que 90% dos acidentes domésticos poderiam ser evitados. Nossa casa também oferece perigos. E ela estava certa nessa afirmação. A maioria dos problemas e acidentes em nossa vida, eles podem ser evitados com cuidados básicos e preventivos. Mas a Bíblia diz algo muito maior.
é possível prevenir também, e acima de tudo, mediante uma vida intensa de oração, clamando por proteção. Só Deus pode vigiar a nossa casa, só Deus pode guardar a nossa vida, ninguém mais pode fazer isso, só Deus vai nos dar discernimento a respeito do que devemos fazer e do que devemos evitar para termos uma vida com qualidade. Deus é o Deus de maravilhas. O George Coules é um dos autores do cantor cristão, especialmente o hino de número 7, e ele diz algo bem interessante na estrofe desse hino. Ele fala assim: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. E em uma das frases aqui, dos versos dessa música, ele fala assim: já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Esse é o Deus que nós amamos, que nos protege, que nos livra, e hoje nos desafia: peça e confie na proteção que vem do Senhor. Ele é bondoso em tudo, principalmente quando o assunto é cuidar de nós, ovelhas do seu rebanho. Davi enfrentou muitos combates na vida e venceu a imensa maioria deles. Sabe por quê? Porque ele colocava Deus à frente de tudo. Sabe como? Orando. Queridos, Deus não admite a maldade em qualquer lugar que seja. Ele combate em nosso lugar, mas ao mesmo tempo nos concede o privilégio de orarmos a Ele, dependendo dEle e fazendo parte do processo vitorioso. Como Deus é bom! E deixe-me dizer uma coisa para você que nos acompanha: achar que nada jamais vai nos acontecer, não orar pedindo proteção de Deus para o nosso dia a dia, é no mínimo uma ingenuidade trágica. Pensar que as pessoas em nossa volta são boas e confiáveis, cheias de boas intenções, pensar que o mundo é bom, que a natureza humana não é tão ruim assim, é uma marca de adoecimento, e graças a Deus nós temos os salmos para nos medicar. E Davi, ele faz isso. Primeiro, ele vai mostrar para a gente que o mal é limitado. As pessoas más também têm essa limitação. Todo ser humano mau, ele pensa que é inútil servir ou amar a Deus. Eles pensam isso. Eles acreditam que Deus não existe. Outros vão dizer que Deus até existe, mas Ele não se importa conosco. Ele nos deixou ao seu bel prazer, a nossa própria sorte. Tantos outros defendem que Deus está morto e, portanto, Ele não serve para mais nada, mas como eles estão errados! Apesar deles e apesar de nós, Deus continua fiel, bondoso e está à distância de uma simples e sincera oração. Davi, quando pensava na maldade humana, ele se ressentiu daquilo e orou a Deus, do versículo 1 até o versículo 4, dizendo: a transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus próprios olhos se lisonjeia, cuidando que a sua iniquidade não será descoberta e detestada. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de ser prudente de fazer o bem, maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, odeia e não odeia o mal. As pessoas perversas são limitadas em seu entendimento, estão cegos, pois eles pensam que a sua maldade ficará encoberta, que o seu pecado nunca será descoberto, e aquilo que eles fazem ou desejam vai continuar enganando as pessoas. Mas como disse um protestante francês, Jacques Abadie,
Ele disse algo fantástico: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas nunca vai conseguir enganar todas o tempo todo. E a Deus, com certeza, não se engana nunca. Então o que isso nos parece salta aos olhos, como diz um ditado popular: a casa deles vai cair, é questão de tempo, um dia isso vai acontecer, se não aqui na terra, certamente será na eternidade, e vai ser tarde demais descobrir essa verdade no inferno. Tarde demais. A parábola de rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, é um grande exemplo disso. O ser humano, ele pode ser tão rebelde diante do Criador, que chega a praticar maldade contra as pessoas, sem sentir o temor do Senhor. Não tem receio de quaisquer circunstâncias dos seus atos ruins, vivem numa espécie de ilusão ou cegueira deliberada. E nós sabemos que o pior cego sempre será aquele que insiste em não querer ver. E o salmista diz que essas pessoas preferem ouvir a própria voz dos seus corações pervertidos do que ouvir a voz de Deus. No versículo 2 ele fala isso. Eles chegam a pensar que estão imunes às desgraças finais que os seus atos vão trazer sobre si. São orgulhosos e acham que estão acima da maioria das pessoas. E quando a gente rejeita Deus, nos tornamos nossos próprios deuses. E você observou no versículo 3 e 4, o salmista mostra que aquelas pessoas se iludiam a si mesmas, ao serem enganadas pelo seu próprio coração deturpado. Que triste isso. Gente que não quer saber de discernir entre o bem e o mal, e por isso não refreia a maldade que pratica contra as pessoas. Ele até vai dizer no Salmo, que a boca dos maus fala daquilo que o coração estão cheios, e vão caminhando para uma trajetória, ladeira abaixo, sem se dar conta disso. Então Davi, o salmista, ele vai, no segundo momento, mostrar a grandeza de Deus, um contraste entre a limitação humana, e agora ele mostra a grandeza humana, e ele quer dizer algo bem claro: não existe linguagem humana capaz de descrever a infinitude de Deus, não tem como. Deus é grande demais, soberano demais, os seus atributos de caráter nos permite conhecer um pouco de Deus. Entretanto, só o que temos para descrevê-lo é a linguagem. E Davi vai usar desse recurso de um jeito muito interessante. Observa a partir do versículo 5. A tua benignidade ou fidelidade, Senhor, chega até os céus. Olha o tamanho da bondade de Deus. E a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é como os montes de Deus, e os teus juízos são como o abismo profundo ou os oceanos. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, e quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Os filhos dos homens se refugiam às suas asas, eles se fartarão de gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Davi, ele tenta aqui deixar muito claro o contraste que existe entre Deus e os homens, não entre bondade humana e maldade humana. Isso é impossível. As nossas maldades só podem ser contrastadas com a bondade de Deus, porque só Deus é bom. O próprio Jesus reconhece diante do jovem rico, falando para ele: só Deus é bom. Mas aqui, gente, para nosso deleite e alegria, as misericórdias do Senhor são enormes, imensuráveis, não dá para medir, elas chegam até o céu. Versículo 5 disse: e a fidelidade de Deus, ou a sua bondade, ela não tem fim, são atributos intermináveis e ilimitados de Deus. Basta você sair agora à rua e olha para o céu,
Tenta ver onde é o fim dessa imensidão das estrelas, das nuvens. Nós não conseguimos enxergar, porque Deus é muito, muito maior do que tudo isso. No verso 6, a justiça de Deus, ela é inabalável, como Paulo disse aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. E aqui Davi faz uma comparação com elementos naturais. Nada, humanamente falando, tem o poder de abalar as montanhas e os oceanos. Gerações vão, gerações vêm, e eles continuam firmes no seu mesmo lugar. Deus cuida da obra da sua criação, Ele cuida de mim, de você, cuida dos animais, Ele cuida das plantas. Não existe um só homem na face da terra que não seja cuidado pelo Senhor. E Davi, no versículo 7, faz até uma comparação muito bonita, como as aves fazem com os seus filhotes, colocando a sombra das suas asas. É assim que Deus também protege e cuida de cada um de nós. No verso 8 e 9, ele faz até uma comparação com o jardim do Éden, porque a palavra aí que aparece, delícias, ela tem a mesma raiz de Éden, para mostrar que existe um trocadilho proposital. Na presença de Deus, nós vivemos num paraíso preparado especialmente por Ele. Felizes são os filhos do Senhor. Pobres e tristes são os homens perversos que abrem mão de tudo isso por conta do orgulho e da maldade que habita no seu coração. Mas Deus tem um amor protetor para conosco. Desfrute disso quando olhar para uma beleza de um salmo como esse, que vai terminar com Davi levantando uma oração, um clamor, para que as bênçãos de Deus sejam contínuas. Ele quer dizer aqui que um homem piedoso recebe conhecimento do Altíssimo, enquanto os perversos não conseguem enxergar ou não têm consciência das glórias de viver na presença de Deus. O que o salmista faz? Ele implora para que Deus continue a estender a sua bondade sobre a vida dos seus filhos, enquanto ele ora, para que Deus tenha misericórdia desses que se desviam dele. Ele ora pela bondade e pela misericórdia de Deus, como um sentimento que deve reinar e habitar a mente de todo filho do Senhor. Veja os últimos 3 versículos. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não venha sobre mim o pé da soberba, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caídos estão os que praticam ou praticavam a iniquidade, estão derrubados e não se podem levantar. Nesse embate entre os maus e os filhos de Deus, a proteção divina é só o que garante a nossa proteção. A visão de Davi no versículo 11, ela é chocante. Eles estão caídos, destruídos, sem força para se levantar. E queridos, corrigir as pessoas perversas e más não é algo que esteja ao nosso alcance, mas com certeza podemos sempre nos refugiar e buscar proteção em Deus enquanto oramos, para que a graciosa mão do Senhor também os alcance como um dia nos alcançou. E eu quero terminar dizendo isso para você, que me parece muito claro nesse salmo. Em nossa volta, nós nos depararemos sempre com pessoas más e perversas, mas lembre-se do que ensinou Jesus a respeito de onde devemos colocar a nossa confiança e proteção. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E ele completa com a história: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil?
e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E olha como ele termina: não temais, pois mais valeis vocês do que os passarinhos, como está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28 ao versículo 31. Creia, mesmo no ambiente em que nós vivemos, Deus é bom em ser bom. Descanse na proteção dEle, descanse na certeza que Ele continua a guardar a nossa vida. Se você concorda com isso, feche teus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Pai, nós descansamos no Senhor, nós temos essa certeza, Pai, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor nos coloca na sombra das tuas asas, que o Senhor nos tem em suas mãos, e mesmo diante de dificuldades, de situações conflitantes, o Senhor é o nosso Deus protetor, aquele que nos guarda, aquele que se faz presente em nossa vida, em todos os momentos pelos quais nós passamos. Obrigado, Deus, pela sinceridade do salmista, de Davi, Deus, em compor essa oração tão maravilhosa. E nós queremos aqui reafirmar que o Senhor é bom em ser bom, e nós vivemos felizes, ó Deus, por habitarmos na Tua presença santa. Protege-nos, guarda-nos, ó Deus, de toda forma de mal, e por favor, Pai, com bondade e misericórdia, alcance, Deus, aqueles que estão em nossa volta, que ainda não entregaram a vida para o Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa incomodar esses corações. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelos salmos, por esses remédios para a nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos medicados e curados por eles. É o que desejamos e oramos, no nome de Jesus, amém.